Imagine que o Deus mais antigo já conhecido pela humanidade não é mencionado na Bíblia, no Alcorão ou em quaisquer outros textos sagrados modernos. E se ele foi relegado ao esquecimento, enterrado sob as areias do tempo nas raízes espirituais da África? Você já pensou sobre isso? E se tudo o que nos foi ensinado sobre a origem de Deus, a criação do mundo e a espiritualidade da humanidade é apenas um fragmento, e não o mais antigo da verdadeira história? Hoje, tentaremos desvendar um mistério que permaneceu oculto por milénios, um segredo que poucos ousaram tocar. Um nome que ecoava antes da construção do primeiro templo, sinagoga ou igreja. Um Deus africano que precedeu todas as religiões conhecidas e foi silenciosamente apagado da memória coletiva da humanidade. O que você está prestes a descobrir pode mudar radicalmente sua compreensão de espiritualidade, história e até mesmo da Bíblia. Afinal, por trás das doutrinas, tradições e traduções, existe uma história não contada. Uma história que tem suas raízes no coração do continente africano, o verdadeiro berço da humanidade. Lá, muito antes do surgimento das religiões monoteístas, os povos antigos já estavam conectados a uma divindade suprema, criativa e eterna. Uma divindade que não era chamada de Jeová nem de Alá, mas que já era reverenciada, temida e amada como a fonte de tudo o que existe. Por que então essa divindade desapareceu? Por que o mundo moderno apagou a memória desse Deus africano? A resposta a essa pergunta é complexa e, ao mesmo tempo, chocante. A colonização, o domínio cultural e a erradicação espiritual sistemática contribuíram para que uma das figuras mais significativas da história espiritual da humanidade fosse entregue ao esquecimento. Mas hoje, quebraremos esse silêncio. Você entenderá porque a África foi o berço não apenas da humanidade física, mas também da espiritualidade antiga. Você aprenderá sobre esse Deus esquecido, seu nome, seus atributos e as razões pelas quais ele era considerado sagrado antes mesmo da invenção da escrita. Faremos uma jornada por textos antigos, mitos e tradições orais que revelam sua existência. Identificaremos as conexões ocultas entre esse Deus e a estrutura espiritual presente em várias religiões modernas. Você descobrirá como ele foi excluído das narrativas dominantes e por que essa exclusão ainda beneficia certos sistemas de poder. Analisaremos evidências históricas, espirituais e até arqueológicas que confirmam sua presença e influência. Exploraremos como o renascimento desse conhecimento pode transformar sua fé, sua visão de mundo e seu caminho espiritual. Mas este não é apenas um material informativo, é uma provocação, um chamado, um convite para abrir os olhos e mergulhar em uma verdade mais profunda, antiga e esquecida. Respire fundo e prepare-se para questionar tudo, porque o que se segue desafiará tudo o que você pensava saber sobre Deus, religião e as origens da espiritualidade. E talvez ao final desta jornada você descubra que a resposta que sua alma sempre buscou estava em um lugar onde ninguém lhe ensinou a procurar. Antes de prosseguirmos para revelações mais profundas, gostaria de perguntar: você já ouviu falar de um Deus africano que era mais antigo que todas as religiões? O que despertou em você essa premonição da verdade? Por que a verdade sobre as raízes africanas da espiritualidade é silenciada? Se a humanidade tem sua origem na África, por que esse fato é tão raramente destacado nas instituições de ensino? Por que essa informação não encontra reflexo em instituições religiosas, obras históricas e sermões? Por que o berço da civilização humana, o local de surgimento dos primeiros povos, assentamentos e ideias espirituais, permanece nas sombras quando se trata do divino? Essa questão é de suma importância, pois aborda o problema das manipulações históricas que afetaram a percepção de fé, valores e identidade espiritual de milhões de pessoas. Muito antes da ascensão de Moisés ao Monte Sinai e das revelações de Abraão, e antes mesmo da criação dos textos do Antigo Testamento, os povos africanos já tinham uma profunda conexão com o sagrado. Eles buscavam respostas para questões existenciais, comunicavam-se com o mundo invisível, realizavam rituais e sentiam a presença de uma força criativa. Eles não apenas a sentiam, mas também lhe davam nomes, a reverenciavam e transmitiam sabedoria de geração em geração.
Isso aconteceu milhares de anos antes do surgimento das religiões que dominam o cenário espiritual moderno. A espiritualidade africana não era primitiva nem inferior. Pelo contrário, ela se distinguia por sua profundidade, complexidade e sofisticação, enraizada em uma conexão íntima com a natureza, os ciclos de vida e o espírito que permeia tudo o que existe. As mais antigas evidências de práticas espirituais vêm de territórios que abrangem o Egito moderno, a Núbia, a Etiópia, o Sudão, a Nigéria e o Congo. Apesar das mudanças nos nomes desses lugares, sua essência permanece inalterada. Foi na África que os humanos pela primeira vez ergueram os olhos para os céus e perceberam a existência de algo maior do que apenas um deus ou um panteão de divindades geradas por superstições. Eles compreenderam um princípio criativo supremo, que está acima de tudo, um Deus que não foi criado à imagem e semelhança do homem, mas que habitava em tudo, incluindo o próprio homem. Esse Deus era a base do ser, e seu nome, variando em diferentes línguas e tradições, Nambi, Olumare, Ama, Ra, Amun, Nyame, carrega ecos de uma consciência divina única que existia muito antes do surgimento das religiões organizadas. Esse Deus africano era reverenciado não apenas como Criador, mas também como guardião da vida, juiz, força espiritual onipresente e fonte do equilíbrio cósmico. Os povos africanos não apenas adoravam esse Deus, eles viviam em harmonia com ele. Suas leis, decisões, direitos, laços familiares e sociais estavam alinhados com essa força superior. Existia uma espiritualidade natural, viva e orgânica, que não precisava de templos de pedra, pois o próprio universo servia como templo. Cada árvore, rio, animal e pessoa carregava uma parte do sagrado. É difícil ignorar essa profunda compreensão. No entanto, ao longo da história, especialmente com o desenvolvimento de impérios e religiões dominantes, a espiritualidade africana foi suprimida, distorcida e demonizada. E isso não foi por acaso. A erradicação do Deus africano significava a erradicação da identidade espiritual do povo africano, o que era uma estratégia de dominação. Destruir a conexão de um povo com sua origem divina o tornava vulnerável, e foi exatamente isso que aconteceu. Na era do colonialismo, os conquistadores europeus, buscando afirmar sua supremacia espiritual, recorreram à depreciação e distorção das crenças dos povos indígenas. Seu objetivo era apresentar as práticas espirituais locais como idolatria, bruxaria ou algo perigoso e condenável. Assim, a espiritualidade ancestral passou a ser associada ao mal, enquanto as religiões trazidas de fora foram elevadas ao status de verdade absoluta. É por isso que nomes de divindades africanas como Olumare ou Zambi raramente são mencionados em livros didáticos ou sermões. Nomes como Ra, Amun e outras divindades africanas foram reduzidos a personagens mitológicos, enquanto Jeová e Alá são reverenciados como os únicos e verdadeiros. Mas quem definiu esses limites? Quem tem o direito de decidir qual divindade é autêntica e qual não é? Quem decidiu que a espiritualidade africana merecia o esquecimento? Reconhecer o papel fundamental da África no nascimento da espiritualidade mundial não é apenas uma excursão à história. É uma questão de autoidentificação, de restauração da justiça e de busca pela verdade. Admitir que o primeiro impulso espiritual da humanidade surgiu em solo africano, rodeado por rios, vida selvagem e um céu imenso, significa reconhecer que o divino não tem cor de pele, nem um idioma específico, nem está limitado por livros sagrados. Deus, ou a força criativa que estamos explorando, não foi inventado em um deserto do Oriente Médio. Ele era adorado muito antes de o mundo se tornar conhecido. O problema é que, ao perder a conexão com suas raízes espirituais africanas, muitas pessoas perderam a capacidade de se sentir parte de algo maior. Quantas pessoas hoje vivem com um vazio espiritual, sentindo-se distantes de Deus, enquanto sua conexão com o divino está profundamente enraizada em sua origem? Talvez alguns dos leitores estejam sentindo exatamente isso agora. Uma compreensão intuitiva de que algo está faltando, que a história não foi contada por completo, que o que lhes foi apresentado como fé é, na verdade, uma versão diluída, incompleta e distorcida. Esse sentimento não é acidental.
É um chamado, um sussurro dos ancestrais, um lembrete silencioso de que dentro de cada pessoa pulsa uma fonte espiritual que talvez nunca tenha sido ativada devido ao esquecimento ou à ocultação intencional. Compreender a espiritualidade africana não é apenas estudar o passado, é recuperar uma parte perdida da alma, uma oportunidade de se ver com novos olhos, de perceber que Deus não se limita às doutrinas impostas, que Ele também tem pele escura, fala diferentes línguas e habitava os corações das pessoas muito antes de ser escrito. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A questão permanece. Você está pronto para encarar a verdade? Você está pronto para sair da sua zona de conforto teológica e mergulhar em uma história que é muito mais antiga e rica do que a que você ouviu no culto de domingo? Você está pronto para se reconectar com um Deus que o mundo esqueceu, mas que talvez o esperou todo esse tempo? É impossível falar de espiritualidade sem reconhecer a África como o berço que deu origem à mais profunda experiência humana. A busca por sentido, a conexão com o invisível, o eterno e o sagrado. Foi neste continente onde a primeira célula humana nasceu que surgiu o primeiro suspiro de fé. O suspiro de fé, um olhar profundo sobre as origens espirituais da humanidade. Muito antes de a religião adquirir formas dogmáticas e institucionais, os povos africanos já olhavam para os céus, para a terra, para o útero materno, para o ciclo das chuvas, para o nascimento e a morte, experimentando uma profunda reverência, intuição e sabedoria espiritual. A espiritualidade não era uma questão de um dia na semana, ela permeava a própria essência do ser. Essas pessoas não precisavam de templos grandiosos para sentir a presença de uma força superior, pois sabiam que o templo era seu próprio corpo, a floresta, o rio, o ancestral que os acompanhava invisivelmente em sua jornada. Essa consciência espiritual não foi trazida de fora, nem imposta. Ela brotou das profundezas da terra, do sangue que corria entre os galhos das árvores e em seus ossos. O berço da humanidade é, portanto, também o berço da espiritualidade. E quando voltamos nossos olhos para essas origens, algo dentro de nós desperta, como uma voz suave sussurrando: "Você sempre soube disso. Apenas essa memória foi apagada de sua consciência." Essas primeiras crenças, baseadas na conexão indissolúvel entre os mundos visível e invisível, deram origem a sistemas espirituais holísticos que moldaram civilizações inteiras muito antes do surgimento das religiões monoteístas. E, ao examinarmos mais de perto, descobrimos que os nomes, símbolos e rituais dessas culturas antigas não desapareceram sem deixar vestígios. Eles foram absorvidos, reelaborados e adaptados. As grandes religiões que hoje dominam o cenário espiritual buscaram inspiração, ainda que silenciosamente ou com negação, nessa fonte africana. Tomemos, por exemplo, o Antigo Egito, um território africano artificialmente separado do resto da África por uma visão eurocêntrica. Com que frequência vemos imagens de faraós com traços europeus em livros de história? Com que frequência o Egito é tratado como uma civilização isolada, quase como uma colônia grega perdida no deserto? Mas a verdade é que o Egito, antes da influência romana e grega, era africano em sua essência, espiritual, cultural e racialmente. E os deuses adorados no Egito não eram ídolos pagãos, como tentam nos convencer. Eles representavam forças cósmicas, princípios espirituais profundos, arquétipos que refletiam aspectos da alma humana e da criação divina. A figura de Amun, por exemplo, era reverenciada como o invisível, aquele cujo nome está oculto. A concepção de uma divindade não limitada a uma única forma, mas que permeia tudo o que existe. Isso não parece familiar. A ideia de um Deus invisível que não pode ser representado, que está presente em tudo, incluindo nós mesmos, não é a pedra angular das religiões monoteístas modernas. E se essa concepção de Deus existia no Egito milhares de anos antes do nascimento de Jesus ou da revelação a Maomé, por que não é ensinada como parte integrante das origens da fé? Voltando à Suméria, também encontramos práticas espirituais desenvolvidas com sacerdotisas, cânticos rituais, calendários sagrados e divindades associadas a vários aspectos da natureza.
Embora a Suméria esteja localizada na região da Mesopotâmia, inúmeras pesquisas apontam para a influência de migrações africanas nessas áreas muito antes da formação dos reinos conhecidos. A conexão entre África, Oriente Médio e Ásia não era interrompida por fronteiras políticas como acontece hoje. Ideias, ritos e símbolos eram transmitidos de boca em boca, de aldeia em aldeia, pelos pés daqueles que caminhavam pela terra, carregando seus mitos, seus deuses e suas histórias. Na Etiópia, um quadro ainda mais fascinante da herança espiritual se desenrola. Lá existem tradições que, segundo se afirma, remontam ao próprio rei Salomão, à lendária Arca da Aliança e a práticas que unem antigos ritos judaicos à singular cultura africana. A Etiópia é um lugar onde o tempo parece desacelerar, onde passado e presente se entrelaçam em um todo inseparável. Muitos etíopes continuam a professar a fé de seus ancestrais, transmitida de geração em geração. Surpreendentemente, essa espiritualidade etíope única conseguiu resistir ao assalto da colonização, mantendo sua identidade, embora permaneça pouco conhecida fora do país. Se olharmos para os antigos rituais africanos com uma mente aberta, deixando de lado os estereótipos religiosos, podemos ver elementos que hoje são associados à liturgia. Sacerdotes vestidos com vestes sagradas, cânticos harmoniosos, danças que enchem a alma de êxtase, oferendas simbólicas, jejuns rigorosos, abluções rituais e iniciações misteriosas. Tudo isso fazia parte integrante da prática espiritual africana muito antes do surgimento das religiões mundiais. No entanto, quando esses mesmos elementos são vistos fora do contexto do cristianismo ou do islamismo, eles são frequentemente condenados e rotulados como bruxaria, ocultismo ou maquinações diabólicas. Mas, na essência, apenas a forma externa muda, enquanto o conteúdo profundo permanece inalterado, a busca pela iluminação espiritual, a compreensão do desconhecido e a busca pelo sentido da vida. Esse processo de adaptação e ressignificação se manifesta até mesmo nos nomes. Muitas divindades africanas foram renomeadas, transformadas e até canonizadas como santos em religiões posteriores. No Brasil, por exemplo, os nomes dos orixás africanos foram velados sob nomes católicos, permitindo que os africanos escravizados mantivessem sua fé. Contudo, esse processo começou muito antes do Brasil. Essa transmutação espiritual ocorreu ao longo dos séculos, tornando-se uma espécie de técnica de sobrevivência e resistência espiritual. Quão profunda é essa ligação temporal? Trata-se de um passado enraizado nas profundezas da história humana, mas que, ao mesmo tempo, está palpavelmente presente nos menores detalhes que muitas vezes passam despercebidos. O nome de um deus africano pode ter mudado ao longo do tempo, mas seus atributos e funções são rastreáveis em muitas religiões do mundo. O ritual de adoração pode ter sido adaptado a novas condições, mas a intenção original permanece a mesma: reunir o ser humano com uma força superior, com aquilo que transcende o mundo material. Nesse sentido, surge a pergunta: é possível encontrar ecos dessa antiga herança na fé moderna? Será que os ritos que são praticados, as palavras que são proferidas e a própria forma de orar têm raízes mais antigas, africanas, que se aprofundam na natureza mais do que se costuma pensar? Não seria hora de levantar o véu dos dogmas religiosos e olhar para a espiritualidade com os olhos da verdade, ouvindo o que o espírito já sabe, mas a mente ainda não está pronta para aceitar? É evidente que a espiritualidade africana não apenas precede muitas das crenças hoje difundidas, mas também as fundamenta. Mas vamos aprofundar essa questão. Tentemos encontrar a essência, o nome, a face oculta daquele que, para muitos povos africanos antigos, foi o princípio de tudo o que existe. Quem é esse Deus africano antiquíssimo? Mais antigo que as religiões organizadas, mais antigo que as palavras inscritas nos livros sagrados que hoje dominam o mundo? No mundo antigo, ainda antes do surgimento da escrita, existia um nome que ressoava nos sussurros das florestas e era cantado em rituais nos primórdios dos tempos. Esse nome ecoava nos corações dos primeiros humanos que contemplavam o céu estrelado e sentiam algo transcendente, invisível, poderoso e consciente.
Era sagrado não apenas como a designação de um ser divino, mas também como portador de uma vibração, um código e um profundo significado sobre a origem da vida. Em diversas culturas africanas, esse nome soava de maneiras diferentes, mas sua essência permanecia inalterada. Na África Central, era chamado de Nzambi, e entre o povo Yoruba, na África Ocidental, era conhecido como Olodumare. No Alto Egito, era reverenciado como Amon, o oculto, e em tempos mais antigos como Ra, a divindade solar, símbolo da luz que emana do princípio criador. Na cosmologia Dogon, existia o conceito de Amma. Comum a todas essas tradições é a consciência de que o Deus Supremo precede tudo, é inatingível em sua plenitude, mas está presente em tudo. Olodumare, o Criador Supremo Yoruba, é a fonte de toda a existência e da energia vital. Ele não possui forma humana, não pode ser retratado em imagens ou estátuas e não está limitado a templos físicos. Olodumare está acima dos orixás e das forças da natureza, concedendo a cada ser o sopro da vida e estabelecendo o destino, mas ao mesmo tempo dotando a humanidade de livre-arbítrio. Esse conceito ecoa as ideias das religiões monoteístas sobre um Deus criador, onipresente, onisciente e eterno, sem o qual nada começa, continua e para o qual tudo retorna. Nzambi, reverenciado pelos povos da África Central, é o Deus Supremo, criador do universo e da vida, responsável pela ordem cósmica. A própria palavra Nzambi carrega a ideia de energia vital e movimento. Este Deus não é apenas um criador distante, mas um ser que interage com a criação, observando, julgando e sustentando-a. Ele não precisa de títulos ou tronos, sua autoridade reside na presença eterna em equilíbrio, que sustenta o funcionamento do mundo. Ele governa a chuva, a luz solar, as colheitas, a fertilidade, o nascimento e a morte. No Antigo Egito, Amon era conhecido como o Deus Invisível, o que é simbólico. Ele não podia ser visto, mas sua presença era sentida como o espírito do vento e o sopro da criação. O nome Amon significa aquele que está oculto. Ele representava o princípio criativo que se manifesta através de tudo. Em certos períodos da história egípcia, Amon era reverenciado como o único Deus verdadeiro e outras divindades eram vistas como suas manifestações ou aspectos. Esse conceito de um Deus único que se manifesta em muitas formas não é novo, mas apenas ressignificado sob diferentes nomes, histórias e doutrinas. Em seguida, a atenção se volta para Ra, o deus egípcio do Sol, que muitas vezes é erroneamente reduzido a um mero símbolo do disco solar. No entanto, para os antigos egípcios, Ra não era apenas um astro físico. Ele encarnava a consciência divina que ilumina tudo o que existe, o olho que tudo vê, a luz que dissipa da escuridão. Sua jornada celestial simbolizava o ciclo da vida, morte e renascimento. Ra nascia a cada manhã, morria a cada noite e ressuscitava a cada alvorecer, sendo um exemplo de eternidade não como estagnação, mas como movimento contínuo, renovação e transformação cíclica. Ao estudar os nomes Olodumare, Nzambi, Amon, Ra e Amma, torna-se evidente que não se trata apenas de deuses tribais, como frequentemente são classificados por estudiosos europeus. Trata-se de manifestações de uma essência única e abrangente, um princípio criativo eterno, invisível e onipresente. A palavra Deus, na compreensão moderna, é apenas uma tradução, talvez não totalmente precisa, pois esses nomes carregam significados profundos, emoções e memórias ancestrais. Não são meros títulos, mas chaves para uma sabedoria espiritual que foi intencionalmente apagada, suprimida e distorcida. Essas antigas divindades africanas não exigiam apenas adoração. Elas personificavam o ciclo da vida, a ordem moral do universo e o propósito da existência humana. O Deus africano não era um ser ciumento, vingativo ou distante. Era um princípio vivo, presente em cada ser humano, exigindo equilíbrio, respeito pela natureza, justiça e harmonia entre todas as formas de vida. A espiritualidade africana sempre se baseou nas interconexões. As pessoas não eram escravas, mas parte do cosmos, parte do divino, o que muda radicalmente a cosmovisão. Neste ponto pode surgir a pergunta: por que isso não é ensinado nas igrejas? Por que ninguém menciona Olodumare?
Por que esse nome tão importante não ressoa em sermões, aulas de teologia ou programas religiosos? A resposta, infelizmente, reside no fato de que os sistemas dominantes não têm interesse em que as pessoas descubram que sua fé pode ter raízes mais profundas, que remontam às suas próprias origens. Agora, de posse desse conhecimento, o que fazer com ele? Ignorar? Temer? Ou continuar a busca? Quanto mais se aprofunda no conhecimento espiritual, mais forte se torna a consciência de uma força interior que anseia pela reunificação. Essa força sempre esteve presente, mas foi suprimida por doutrinas, sentimentos de vergonha, culpa e por uma imagem de Deus que ensinava a temer, em vez de amar como parte de si mesmo. Ao examinar mais de perto as três principais religiões monoteístas do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, surge uma questão inevitável, que pode parecer desconfortável para aqueles que nunca se aventuraram em tais investigações. Será que essas religiões que hoje ocupam um lugar central no cenário espiritual mundial surgiram do nada como resultado de uma intervenção divina, direta? Ou será que copiaram, adaptaram e reorganizaram estruturas muito mais antigas, que viveram e pulsaram por milénios no próprio coração da espiritualidade africana? Ao estudar os atributos do Deus bíblico, que possui onipotência, onisciência, onipresença e eternidade, Criador do céu e da terra, surge a sensação de que essas características não são algo fundamentalmente novo. Qualidades semelhantes já estavam intimamente ligadas aos nomes e à essência de antigas divindades africanas, como Olodumare, Amon, Nzambi e Ama. É importante notar que não se trata apenas da ideia de um ser supremo, mas também de como essa divindade interagia com os humanos, com a criação e com as leis espirituais do universo. Por exemplo, o conceito de sopro da vida, descrito no livro de Gênesis, onde Deus insufla vida em Adão, lembra surpreendentemente a doutrina Yoruba sobre o Emi, o sopro divino concedido por Olodumare a cada ser vivo. Apenas os nomes e o contexto mudam, mas a essência permanece inalterada. Não é uma mera coincidência, mas sim uma herança espiritual não reconhecida, que foi velada, suplantada e ressignificada para se adequar a novas narrativas teológicas. No entanto, essa herança continua viva se soubermos para onde direcionar nosso olhar. Vale a pena também considerar as leis morais. Os mandamentos apresentados na Torá, nos Evangelhos e no Alcorão, como o respeito à vida, à família, à justiça, ao próximo e à integridade espiritual, já existiam como códigos sagrados nas sociedades africanas tradicionais. Estas não eram meras normas sociais, mas princípios espirituais baseados na harmonia cósmica. O bem e o mal eram definidos não apenas por preceitos externos, mas pelo que contribuía para a manutenção do equilíbrio entre os mundos, visível e invisível. A espiritualidade africana sempre enfatizou que cada ação tem um peso espiritual, lembrando o princípio de colher o que se planta. Isso está diretamente ligado ao conceito de justiça divina, presente em praticamente todas as religiões subsequentes. A força das palavras também não pode ser ignorada. A linguagem guarda memória e muitas palavras usadas nas escrituras sagradas têm raízes em línguas africanas antigas ou carregam significados paralelos. Um exemplo pode ser a palavra Amém, amplamente usada no cristianismo, judaísmo e islamismo. É sabido que Amon, nome de uma das mais antigas divindades egípcias, significa oculto, invisível, eterno, e que Amon era invocado ao final das orações com a mesma intenção de afirmar, selar e invocar a presença divina. Assim, o Amém proferido na oração pode ser um eco inconsciente da antiga espiritualidade africana. Além disso, rituais de purificação pela água, o uso do jejum para a conexão com o divino, orações em horários específicos do dia, o conceito de anjos como mensageiros, a simbologia do fogo, da luz e do sangue. Tudo isso existia nas práticas espirituais africanas muito antes de ser codificado nos textos do Antigo Testamento, nos Evangelhos cristãos ou nas revelações do Alcorão. A África sempre compreendeu a interconexão entre corpo e espírito, entre céu e terra, entre o presente e o mundo espiritual. Mesmo os elementos mais singulares das religiões modernas carregam raízes africanas. Conceitos espirituais, antigos, que permeiam a cultura humana, têm raízes profundas,
que se estendem às camadas africanas. Por exemplo, a ideia de um Salvador divino enviado para restaurar a harmonia espiritual não é algo fundamentalmente novo. Muito antes das religiões modernas, nas tradições africanas, existia a noção de um mediador sagrado entre o Criador Supremo e a humanidade, um espírito, uma essência de luz, que se encarnava no mundo para guiar, curar e libertar, servindo como elo entre o céu e a terra. Em diversas culturas ele era chamado de Filho da Luz ou Filho do Céu. E por mais paradoxal que pareça, essas ideias não se espalharam por meio de atividades missionárias, mas sim por uma apropriação discreta da herança espiritual dos povos africanos. Nesse sentido, surge uma pergunta legítima: por que essas conexões não são discutidas abertamente? Por que nas igrejas, seminários e instituições teológicas não se ensina sobre essas interinfluências? Reconhecer esses fatos significaria admitir que o novo, apresentado como verdade absoluta, já existia, que o Deus dos cristãos, judeus e muçulmanos tem mais em comum com Olodumare, ou Amon, do que estão dispostos a admitir. A fé, cujas raízes são comumente buscadas nos feitos de Moisés ou Abraão, pode ter origens muito mais antigas, negras e africanas do que se costuma crer. Contudo, é importante compreender que não se trata de negar a fé de ninguém, mas de devolvê-la à sua plenitude, de entender que a espiritualidade não se origina em livros, mas no espírito, não na palavra escrita, mas na vibração da alma. A tarefa é levantar o véu, ir além das concepções convencionais e conhecer Deus em toda a sua plenitude, incluindo as formas esquecidas, proibidas e apagadas. Nesse contexto, torna-se evidente que a questão tem não apenas um significado teológico, mas também histórico, cultural e identitário. Se o Deus africano foi o primeiro objeto de adoração, por que sua imagem foi substituída? Por que as representações modernas de Deus são predominantemente brancas, ocidentais, masculinas e europeias? Por que ocorreu o embranquecimento do sagrado? Será que, em um mundo tão diverso, apenas um tipo de imagem divina é afirmado e reproduzido em igrejas, filmes, arte e cultura? É essa desconexão que precisa ser curada. Enquanto a espiritualidade africana for considerada inferior, o mesmo tratamento será dado aos povos africanos. No entanto, quando se torna claro que o fundamento espiritual de muitas religiões mundiais foi estabelecido em solo africano, surge a consciência da proximidade com Deus. A compreensão de que o divino não precisa cruzar oceanos em busca do ser humano, pois já está presente nele desde o nascimento. Nesse sentido, surge a pergunta: as religiões modernas não teriam copiado a estrutura espiritual africana? E, finalmente, é impossível evitar a questão principal: se a espiritualidade africana é tão antiga, profunda e rica, se exerceu uma influência tão significativa no desenvolvimento espiritual do mundo, por que foi apagada da memória? Por que os nomes das divindades africanas foram relegados ao esquecimento e os rituais foram ridicularizados, demonizados e proibidos ao longo dos séculos? A resposta, embora multifacetada, resume-se a 3 conceitos-chave que determinaram o curso da história e infligiram uma profunda ferida ao espírito africano: colonização, escravidão e coerção religiosa. A expansão colonial não foi apenas a conquista de territórios, mas uma profunda penetração no mundo espiritual dos povos subjugados. Os colonizadores europeus, ao chegarem ao continente africano, buscavam não só o enriquecimento com recursos materiais como ouro, marfim e especiarias, mas também o estabelecimento de um domínio espiritual. Para alcançar esse objetivo, era necessário destruir a cosmovisão estabelecida dos povos indígenas. Não se tratava apenas de tomar terras, mas de reformatar a percepção africana do mundo, da vida e da espiritualidade. A forma mais eficaz de conseguir isso foi a destruição dos alicerces de sua espiritualidade, o que se manifestou na demonização sistemática das crenças africanas. Divindades africanas, que antes simbolizavam harmonia, sabedoria e conexão com forças superiores, foram declaradas demónios. Rituais ancestrais, destinados à cura, celebração da vida e crescimento espiritual, foram rotulados como feitiçaria. Sacerdotes, curandeiros, anciãos e líderes espirituais que guiavam suas comunidades foram perseguidos, assassinados ou convertidos à força a uma fé estrangeira.
Tudo isso foi feito em nome de uma civilização imposta com a cruz em uma mão e a espada na outra. É crucial entender que isso não foi um fenómeno acidental, mas parte de um projeto global meticulosamente elaborado para o estabelecimento de poder. A erradicação dos deuses africanos era essencial para aniquilar a identidade espiritual dos povos africanos. Afinal, onde existe uma fé profunda, sempre haverá espaço para a resistência. Onde a herança ancestral está viva, há força. Onde há uma conexão com o princípio divino dentro do ser humano, há liberdade. Para transformar pessoas livres em escravas, os colonizadores buscaram, antes de tudo, escravizar suas almas, privando-as da fé na presença de Deus dentro de si e substituindo-a pela imagem de um Deus distante, autoritário e colonizador, trazido de fora. O tráfico transatlântico de escravos, que levou milhões de africanos para as Américas, não foi apenas um comércio de corpos, mas um sequestro espiritual. Os africanos que chegaram ao Brasil, aos países do Caribe e aos Estados Unidos foram arrancados de suas terras natais, famílias e crenças. Qualquer tentativa de preservar sua fé ancestral era brutalmente reprimida. Os nomes de orixás, inquices, voduns, que possuíam um significado sagrado, foram proibidos. Mas a simples proibição não foi suficiente, era preciso distorcer seu sentido. Declarar Exu como o diabo, Ogum como um espírito maligno e os ancestrais venerados como espíritos de perdição tornou-se uma estratégia cruel e eficaz de manipulação religiosa, cujas consequências são sentidas até hoje. E essa distorção não se limitou apenas aos povos africanos, penetrando até nas escrituras sagradas. Um estudo atento da Bíblia revela vestígios desse apagamento. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias 10:2-3 está escrito: "Não aprendam os costumes das nações nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles, pois os costumes dos povos são vaidade." Este versículo, frequentemente usado para desacreditar outras tradições espirituais, foi amplamente empregado pelos colonizadores para justificar a destruição das crenças africanas, declarando tudo o que diferia da fé europeia como vaidade ou idolatria. Mas seria realmente idolatria? Ou seria apenas uma forma diferente, mais antiga, simbólica e intimamente conectada à natureza de se comunicar com o divino? No livro de Atos dos Apóstolos é descrito um episódio em que Paulo, em Atenas, encontrou um altar dedicado a um Deus desconhecido. A questão que surge é: quantas divindades foram relegadas ao esquecimento simplesmente porque suas imagens não se encaixavam nos dogmas teológicos ocidentais? Quantos nomes sagrados foram apagados da memória não por falta de poder, mas por uma resistência feroz? Afinal, quanto mais poderosa uma tradição espiritual, maior o perigo que ela representa para aqueles que buscam subjugá-la. E aqui deve ser feita uma advertência importante: o apagamento espiritual não é uma relíquia do passado. Ele acontece ainda hoje, manifestando-se de forma sutil, imperceptível, mas constante. Quando alguém afirma que a religião africana é coisa do diabo, está simplesmente repetindo a retórica da era colonial. Quando uma criança africana cresce sem ver o reflexo de sua espiritualidade, sem ouvir os nomes de seus ancestrais divinos, sem perceber que existe um Deus que se parece com ela recebe uma ferida espiritual invisível, mas profunda, que a faz sentir-se incompleta, desconectada de Deus e de suas próprias raízes. Surpreendentemente, muitos de nós participamos involuntariamente desse processo de apagamento, rejeitando o que é nosso, o ancestral, o verdadeiro, porque nos ensinaram a ter medo. Medo de nossos próprios símbolos, cores, canções e deuses. Esse medo é alimentado por séculos de propaganda anti-africana, disfarçada de evangelização. No entanto, ao parar, respirar fundo e começar a recordar, e é exatamente uma recordação, pois a alma se lembra, é possível sentir que algo está errado nessa história. Surge a sensação de que falta uma parte importante na fé que nos foi ensinada. E essa parte tem nome, rosto, ritmo e raízes africanas. Por isso, a restauração é crucial, não apenas como um ato de conhecimento, mas como um ato de cura. Cura do relacionamento com o sagrado, cura da identidade, cura da percepção de si e dos outros.
É necessário reconhecer que o apagamento da espiritualidade africana não foi um acaso, mas um crime histórico, deliberado, doloroso e cuidadosamente planejado. E hoje, cada um tem a oportunidade de reverter esse processo, de devolver os nomes aos que foram silenciados, de trazer a luz ao que foi jogado na sombra. Chegou a hora de encarar sem medo uma das páginas mais sombrias da história espiritual da humanidade. Não se trata apenas de guerras religiosas ou disputas doutrinárias, mas de um processo estratégico, calculado e cruel. O apagamento intencional da espiritualidade africana, a destruição não apenas de práticas religiosas, mas de identidades inteiras, linhagens espirituais e conexões com o divino. Isso foi realizado por meio da força, da violência, da manipulação, da humilhação e do medo. Quando os primeiros colonizadores europeus chegaram ao continente africano, eles não encontraram povos sem Deus como é frequentemente retratado nos livros de história eurocêntricos. Eles se depararam com civilizações profundamente conectadas ao espiritual, organizadas em torno de sistemas de crenças tão complexos e antigos que muitos nem conseguiam compreender. Eram povos que sabiam interpretar os ciclos da natureza, viviam em harmonia com os elementos, reverenciavam seus ancestrais como pontes vivas entre os mundos material e espiritual. Eles não precisavam de templos de pedra para saber onde Deus habitava, porque sentiam sua presença na árvore, no rio, no céu, no tambor, no corpo e na palavra. No entanto, para os colonizadores, isso representava uma ameaça. Afinal, onde há consciência espiritual livre, há resistência. E onde há resistência, o estabelecimento do domínio se torna uma tarefa árdua. Foi então que começou uma das maiores campanhas de desumanização da história, a criminalização da fé africana. As crenças africanas ancestrais foram sistematicamente demonizadas. A razão para isso não estava na malignidade dessas crenças, mas em sua enorme força, que representava uma ameaça aos colonizadores. Não se tratava de um erro nessas crenças, mas de sua incapacidade de servir aos propósitos de subordinação e controle. Pode-se imaginar a dor e o sofrimento de uma pessoa cuja divindade foi transformada em demónio. Como é crescer ouvindo que o orixá do seu povo é o próprio diabo? Cânticos que antes te conectavam à essência da criação agora são chamados de feitiçaria. O altar da sua avó se tornou um templo amaldiçoado. O colar, que servia como símbolo de proteção, agora representa uma aliança com o mal. Foi essa a realidade imposta a milhões de africanos e seus descendentes, primeiro nas colônias africanas, depois nos navios negreiros, e em seguida nas plantações e senzalas das Américas. Essa destruição espiritual foi tão profunda que mesmo hoje muitas pessoas sentem medo de pronunciar os nomes de seus próprios deuses. A questão que surge é: por que Exu foi transformado em Satanás? Por que Ogum, que representa justiça, proteção, movimento e tecnologia, tornou-se sinônimo de guerra e maldições? Por que Iemanjá, símbolo da maternidade sagrada, nutrição e fertilidade, foi sexualizada e profanada? Isso não foi um acaso, mas uma ação premeditada. Os colonizadores buscavam suprimir qualquer símbolo que fortalecesse o espírito do povo africano. Para alcançar esse objetivo, usaram a ferramenta mais eficaz, a religião. A imposição das religiões europeias, especialmente o cristianismo, não foi um convite à fé, mas um estabelecimento violento de silêncio espiritual. Missionários foram enviados para converter pagãos, mas seu verdadeiro objetivo era destruir qualquer forma de espiritualidade que não se alinhasse à teologia ocidental. Aqueles que se recusavam a aceitar o novo Deus eram punidos, presos, torturados e até mortos. A preservação da língua nativa, dos direitos e dos símbolos era considerada barbárie. O batismo não era apenas um ritual de fé, mas um ato de apagamento da identidade. A pessoa deixava de ser um filho de Nzambi, ou Olodumare, transformando-se em um servo de um deus estrangeiro, distante e punitivo. Tais manifestações não se limitam ao passado colonial. Mesmo hoje, em escolas, igrejas e redes sociais, é possível ver o reflexo dessa manipulação. A espiritualidade africana ainda é percebida como algo inferior, perigoso e confuso, enquanto as religiões europeias são consideradas superiores, puras e civilizadas. Com que frequência se ouvem afirmações de que quem adora os orixás está longe de Deus?
Com que frequência pastores declaram que os rituais afro são uma porta aberta para o inferno? Com que frequência as pessoas sentem desconforto quando alguém menciona com reverência um nome africano? Tudo isso é alimentado pela ignorância, que foi criada de forma intencional e meticulosa. Os colonizadores não queriam que as pessoas soubessem que seus ancestrais se comunicavam com Deus muito antes da Bíblia, que eles possuíam códigos espirituais muito antes do catecismo e que a conexão com o divino é legítima, profunda e ancestral, não exigindo um filtro europeu para confirmar sua autenticidade. Até mesmo um conhecimento superficial das Sagradas Escrituras, livre de interpretações preconceituosas, revela evidências de uma espiritualidade primordial. Em Atos dos Apóstolos 17, 26, 27, o apóstolo Paulo afirma que Deus, desde o princípio, dotou a humanidade com o desejo de conhecer o Criador, dizendo: para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo reconhece que muito antes do cristianismo, os povos sentiam intuitivamente a presença divina e o buscavam. Em outras palavras, a busca espiritual sempre foi inerente à humanidade, a conexão com a inteligência superior nunca foi interrompida. No entanto, segundo o autor, o papel principal na esfera espiritual foi atribuído apenas a certas correntes religiosas e o nome de Deus era venerado apenas na interpretação europeia. A sabedoria ancestral do continente africano foi relegada ao esquecimento, como se desprovida de qualquer valor, e a imagem do sagrado foi submetida a uma espécie de embranquecimento e padronização. Surge a questão: será que Deus rejeita a diversidade? Ou será que a humanidade foi ensinada a temer tudo o que a conecta às suas origens? O autor convoca a uma reavaliação corajosa dos dogmas estabelecidos, sugerindo que a fé de muitas pessoas está aprisionada em estruturas criadas para limitar e não para libertar. O vazio espiritual sentido pela sociedade contemporânea pode ser uma consequência da ruptura forçada com os valores ancestrais. Talvez esta narrativa possa ser um ponto de partida para o despertar da alma. É particularmente alarmante o fato de que, apesar da ocultação deliberada da espiritualidade africana, evidências da existência de uma divindade ancestral foram preservadas em fragmentos ocultos em textos antigos, nas paredes de templos, em códices raros e em tradições orais. No entanto, essas provas foram por muito tempo ignoradas, marginalizadas ou silenciadas. Não se trata de meras especulações, mas de documentos que atestam que o conceito de um Deus supremo africano precedeu e influenciou muitas religiões modernas. Por exemplo, nos templos egípcios existem inscrições hieroglíficas que descrevem Amon como o oculto, o que existia antes de todas as coisas, o eterno, invisível, mas onipresente. Essa descrição, surgida milhares de anos antes do livro do Gênesis, ecoa a ideia de um Criador único e invisível. O autor questiona por que isso não é ensinado nas escolas de teologia e por que Amon é apresentado apenas como um dos deuses do panteão egípcio e não como um reflexo da consciência divina universal. A resposta, segundo o autor, é que o reconhecimento desse fato destruiria o mito da exclusividade que sustenta as religiões modernas. Na Etiópia, por sua vez, em mosteiros isolados, são guardados códices antigos que contêm menções a tradições espirituais que precederam o cristianismo. O texto etíope Quebra Nagaste une narrativas bíblicas a lendas locais, demonstrando que a fé africana ancestral já interagia com as narrativas judaicas e cristãs. Juntamente com isso, existem manuscritos pouco estudados, guardados em segredo por séculos, que narram a existência de uma divindade suprema presente na tradição oral etíope, muito antes da penetração do cristianismo. Esses textos antigos indicam delicadamente a existência de uma fé africana autêntica, não emprestada de fora, mas sim primordial. Não se pode ignorar a tradição oral, pois se muitos povos dependeram da escrita para registrar suas crenças, os povos africanos possuíam a palavra viva, transmitida através de rituais, cânticos e contos. Essa tradição oral preservou o que os colonizadores tentaram erradicar. É por isso que, até hoje, em comunidades africanas e afrodescendentes, os nomes de Nzambi, Olodumare e Amma ressoam.
Esses nomes sobreviveram não por serem guardados em livros protegidos, mas porque foram gravados nos corações das pessoas. E quando a verdade é gravada no coração, não pode ser apagada por fogo, espada ou catecismo. Estudiosos africanos e afrocentrados têm chamado a atenção para essa questão há décadas. Pesquisadores dedicados aos valores da herança espiritual africana, com base em evidências documentais, símbolos e costumes, demonstram que essa verdade foi intencionalmente silenciada. Eles apontam, por exemplo, como instituições europeias coletaram textos africanos apenas para armazená-los em bibliotecas inacessíveis. Inúmeros manuscritos foram levados do Egito, Etiópia e outras regiões e agora acumulam poeira em museus europeus, inacessíveis aos descendentes daqueles que os criaram. Porque esses textos não são traduzidos e amplamente divulgados. A hipótese mais convincente é que a divulgação de tais documentos minaria os fundamentos do poder religioso sobre o qual impérios inteiros foram construídos. Existe também uma estratégia de ocultação mais sofisticada, a tradução tendenciosa. Frequentemente, quando textos africanos eram traduzidos para línguas europeias, fragmentos que mencionavam um Deus supremo eram suavizados, distorcidos ou simplesmente omitidos. Em algumas traduções de inscrições egípcias, por exemplo, Amun, o Eterno, foi rebaixado a um deus local, como se fosse apenas mais um mito tribal. Tais manipulações não são acidentais, mas sim intencionais. Este é um método para diminuir o que é africano e engrandecer o que é europeu, para apagar o original e destacar o que foi introduzido, para roubar a autoria espiritual da África e transferi-la para outros povos. Quando confrontamos todos esses fatos, torna-se impossível negar a existência de todo um sistema de ocultação. Textos egípcios que falam de um Deus invisível e eterno. Manuscritos etíopes que preservam tradições espirituais pré-cristãs. Tradições orais que sustentam os nomes e atributos dessa divindade africana ancestral. Pesquisadores que desmascaram a apropriação dessas tradições por instituições coloniais. Tudo isso cria um quadro claro: a espiritualidade africana foi relegada ao esquecimento porque era poderosa demais para ser reconhecida. E quanto mais forte a verdade, mais esforços são feitos para ocultá-la. E aqui o autor convida à reflexão. Se esses testemunhos permanecem ocultos até hoje, o que mais ainda está por ser descoberto? Quantos textos jazem em depósitos, museus e arquivos secretos, aguardando o momento de se revelar ao mundo? Quantas vezes orações, cânticos e palavras foram repetidas, sem suspeitar de sua origem na antiga espiritualidade africana? Quantas vezes a fé na verdade absoluta era incutida, quando na realidade era oferecida uma versão editada, filtrada e empobrecida do que era conhecido na África por milénios? Por que remexer no passado que remonta a milénios? Essa pergunta se impõe, pois não se trata apenas de eventos históricos. É uma conversa sobre o dia de hoje, sobre o retorno às suas origens, a autoidentificação que ainda vive nos corações das pessoas. Trata-se do direito das futuras gerações de saber que seus ancestrais se comunicavam com o divino muito antes da chegada dos colonizadores em solo africano. É a oportunidade de ver que as evidências do passado existem, estão ocultas, mas não destruídas, e que o acesso a elas está aberto agora mesmo. Se até este momento nos mergulhamos no passado, buscando verdades esquecidas e fatos ocultos, agora é preciso voltar o olhar para o presente. O mais surpreendente reside na consciência de que a espiritualidade africana não desapareceu, nem foi erradicada, apesar de todas as tentativas de apagá-la da memória. Ela permaneceu firme, resistindo aos golpes do destino, à escravidão, ao fogo da Inquisição, à conversão forçada, aos preconceitos e à marca vergonhosa. E não apenas resistiu, mas hoje ressuscita com uma força que o mundo não pode mais ignorar. Este renascimento não é apenas um fascínio cultural passageiro, mas um chamado profundo, um despertar espiritual coletivo que não reconhece fronteiras, religiões ou gerações. Na própria África, muitos povos nunca renunciaram às suas práticas espirituais, mesmo quando foram forçados a se esconder. Em países como Nigéria, Benin, Gana, Congo, Senegal, Etiópia e muitos outros, as tradições ancestrais estão vivas até hoje, manifestando-se em rituais transmitidos de geração em geração, preservando a essência de conhecimentos que remontam às origens da humanidade.
Festividades dedicadas a orixás, inquices e voduns reúnem milhares de pessoas, provando que, apesar de todas as dificuldades, a chama da fé nunca se apagou. Em muitos lugares, igrejas e templos coexistem com santuários tradicionais, mas a fé ancestral permanece forte, lembrando que as raízes são mais profundas do que quaisquer crenças impostas. Na diáspora, esta história adquire um caráter ainda mais impressionante. Africanos, arrancados à força de sua terra natal durante a escravidão, levaram consigo sua fé, oculta em seus corações, velada em canções e símbolos. No Brasil, surgiram o candomblé e a umbanda, que se tornaram uma continuação da espiritualidade africana, adaptada às condições da escravidão. Em Cuba, surgiu a santeria, no Haiti, o vodu. Nos Estados Unidos, as tradições com raízes africanas se entrelaçaram com o cristianismo, criando igrejas vibrantes, onde os cânticos ainda carregam a força dos tambores ancestrais. É importante entender que, mesmo diante do maior sequestro da história da humanidade, a fé ancestral não foi quebrada. Pelo contrário, ela floresceu em novo solo, provando que a espiritualidade não pode ser destruída por correntes ou chicotes. E hoje observamos um movimento de renascimento consciente. Jovens africanos, residentes tanto no continente africano quanto nas Américas e na Europa, redescobrem a herança espiritual de seus ancestrais. Eles estudam os nomes, os ritos, os significados que lhes foram ocultados, voltam a usar colares, dançam ao ritmo dos orixás e cantam em línguas que seus antepassados foram proibidos de falar. Buscam conhecimento nos terreiros, nas casas sagradas, em grupos de estudo, em documentários e até na internet, aquilo que lhes foi negado por séculos. E cada vez mais pessoas, incluindo aquelas fora da comunidade africana, reconhecem a sabedoria e a profundidade dessas tradições, porque a espiritualidade africana não é apenas o passado ou a pertença a um povo específico. Ela é universal, porque fala da vida, da natureza, da harmonia e da presença divina em tudo o que existe. Documentários recentes demonstram convincentemente este fenómeno em sua plenitude. Em vários filmes, sacerdotes e sacerdotisas do candomblé, da santeria e do vodu enfatizam a importância excepcional de preservar tradições que remontam a séculos. Testemunhos sinceros de pessoas que, ao encontrar conexão com seus ancestrais, experimentaram profundas mudanças em suas vidas, encontraram um sentido perdido, recuperaram sua identidade e curaram feridas da alma. Nesses relatos, a frase "finalmente me encontrei" ressoa como um refrão. Isso ocorre porque o reconhecimento da fé ancestral permite perceber que não há mais necessidade de se sentir inferior, de se sentir desconectado do divino. A pessoa descobre que a ponte entre ela e as forças superiores sempre existiu, apenas lhe foi incutido o contrário. Este poderoso movimento de restauração da espiritualidade causa alarme em certos círculos. Ele preocupa porque desafia o monopólio religioso que dominou o mundo por séculos. Demonstra que existem outras formas de espiritualidade, igualmente legítimas, belas e sagradas. Ele reintegra a cor, o ritmo, a corporeidade, a dança e os sons dos tambores ao coração da experiência espiritual, restaurando a dignidade de um povo que foi desumanizado. É por isso que até hoje são feitas tentativas de criminalizar essas práticas espirituais, difamá-las perante o público, semear medo e desconfiança. No entanto, hoje a informação se espalha livremente e a verdade encontra caminhos que antes estavam fechados. Surge uma pergunta legítima. Por que, mesmo após séculos de perseguição, essas tradições não desapareceram sem deixar vestígios? Por que continuam a crescer e se desenvolver? Talvez a razão resida no fato de que elas contêm uma verdade inabalável, algo que se dirige diretamente à alma, que não pode ser silenciada por nenhuma coerção. Talvez este renascimento seja o precursor de uma nova era, um tempo de reencontro com as raízes, com as origens, com um Deus que o mundo tentou em vão relegar ao esquecimento, mas que continua a viver em cada canto da terra, em cada batida de tambor, em cada ancestral cujo sussurro é levado pelo vento. É bem provável que quem lê estas linhas agora sinta esse chamado. Talvez nunca tenha participado de rituais, lido textos africanos antigos ou visitado um terreiro, mas em algum lugar no fundo da alma sente que há um sentido profundo nisso,
que uma chama se acende no peito, dizendo: "Isso é meu." Não importa a cor da pele, a religião atual ou o local de nascimento, a espiritualidade africana se dirige a todos, porque fala da própria vida. Mas se a pessoa tem ascendência africana, esse chamado soa ainda mais forte, como um convite para voltar para casa, levantar a cabeça e dizer: "Não sou um órfão espiritual. Tenho raízes, tenho origens, tenho um Deus." Agora que muitas camadas de preconceitos foram removidas e é possível ver a profundidade e a força da espiritualidade africana, surge a pergunta talvez mais importante: como isso muda a fé pessoal? Não é apenas uma questão teórica, nem somente uma análise histórica ou cultural. É uma questão profundamente pessoal, íntima, espiritual. Se a origem da fé é africana, se o primeiro fôlego da fé da humanidade nasceu em solo africano, como isso afeta a forma como a pessoa vê Deus hoje? A fé é baseada na plenitude da verdade ou em uma história seletiva, escolhida para servir a interesses que não são espirituais, mas sim políticos, económicos e coloniais? Muitas pessoas, ao vivenciarem tais revelações, experimentam choque e alívio simultaneamente. O choque surge devido à contradição com dogmas estabelecidos, incutidos por anos como a única e absoluta verdade. O alívio, por sua vez, vem da consciência profunda da incompletude da visão de mundo, da sensação de lacunas e perguntas que permanecem sem resposta. Talvez seja exatamente esse sentimento misto de desconforto e libertação que o leitor experimenta neste momento. Desconforto ao perceber que a fé foi formada com base em uma versão incompleta da história, e libertação ao compreender que Deus é muito maior, mais próximo e multifacetado do que se imaginava antes. É aqui que começa o processo de pensamento crítico, muitas vezes suprimido em igrejas e templos. Quantas vezes ouvimos apelos: "Não duvide, apenas creia." Mas será que uma fé que não é submetida à investigação é uma fé verdadeira e não uma mera condição? A espiritualidade africana nunca temeu perguntas e mistérios. Pelo contrário, ela ensinava que o questionamento é parte da conexão com o divino, a busca é uma manifestação de coragem e a dúvida sincera não ofende a Deus, pois é um caminho para a revelação. No entanto, ao questionar as versões aceitas, descobre-se que muito do que foi rotulado como heresia é, na verdade, sabedoria ancestral que foi silenciada. Nesta etapa, inicia-se uma reavaliação pessoal e espiritual. Ao perceber que a fé foi construída sobre uma história seletiva, surge a pergunta: o que fazer com essa informação? Continuar a repetir orações decoradas, cantar hinos e viver de acordo com a Gyodetate, rotina espiritual habitual, como se nada tivesse mudado? Ou abrir em si mesmo um espaço para a voz dos ancestrais, para a sensação da presença do Deus africano, que sempre esteve presente aguardando reconhecimento? Isso não significa abandonar a fé existente, mas sim aprofundá-la, ir além das paredes da igreja, das páginas dos livros e das prescrições doutrinárias. É a consciência de que Deus, que é buscado no altar, já vive dentro, nos ossos, no sangue, na memória ancestral. Talvez a mudança mais importante seja a consciência da inseparabilidade original com Deus, da ausência de necessidade de intermediários para se conectar a Ele, da ausência de culpa pelas dúvidas e do sentimento de insignificância diante de uma divindade distante. A espiritualidade africana ensina que o Criador é próximo, presente e é a vida que pulsa em cada respiração. A reunificação com essa sensação transforma a fé do medo em força, da obrigação em comunhão, da submissão em libertação. Vale a pena refletir quantas vezes fomos levados a crer em um Deus distante e inacessível que exige comportamento impecável para evitar sua rejeição. Quantas vezes surgiu o sentimento de insignificância, pecaminosidade e indignidade de se aproximar dele? É importante perceber que esses sentimentos foram artificialmente construídos e implantados para manter a dependência de sistemas religiosos. A consciência das raízes africanas da fé permite entender que Deus nunca rejeitou, que Ele sempre esteve presente, mesmo quando diziam não. Essa consciência transforma, restaurando a dignidade, o senso de pertencimento e a força. Em cada um de nós reside uma centelha do divino, uma chama inextinguível que concede vida e força.
No entanto, o reconhecimento dessa verdade pode encontrar resistência interna. Surge o temor. Será que estou traindo minhas convicções ao aceitar isso? Este é um equívoco comum. Mas vale a pena refletir. Será que se aproximar da verdade pode ser uma traição à fé? Será que buscar um conhecimento mais completo do Criador pode ofendê-lo? A verdadeira traição não está na dúvida, mas na persistência no engano, mesmo quando a verdade se torna evidente. E se esta revelação chegou a você hoje, significa que você está pronto para aceitá-la. Por isso, sugere-se fazer o seguinte exercício. Respire fundo, feche os olhos e sinta a presença daquele Deus que o mundo esqueceu. Descarte as imagens decoradas e os nomes impostos, concentre-se na essência que vive dentro de você. Sinta que essa presença não é algo distante, punitivo ou condicional. É amor incondicional, uma força universal, a própria energia vital. Essa é a mesma presença que guiou os ancestrais e hoje o chama de volta para casa. Essa experiência é profundamente pessoal, íntima, transformadora, e é a partir dela que a transformação da fé começa. Se esta mensagem encontra ressonância na alma, talvez uma fé adormecida esteja despertando ou surja o desejo de conhecer o Deus dos ancestrais. Essa consciência interna pode inspirar outros em suas buscas espirituais. Se você chegou até este ponto, significa que a mensagem tocou as profundezas da alma e algo dentro de você reconheceu inequivocamente a verdade revelada. O caminho do despertar espiritual e do restabelecimento da conexão com os ancestrais é uma jornada contínua. Esta mensagem tem um valor especial para aqueles que buscam respostas para perguntas inquietantes. Para aqueles que abraçaram plenamente este caminho, a consciência pode soar assim: percorri este caminho e a verdade me libertou. A contínua descoberta de segredos ocultos é capaz de mudar radicalmente a concepção sobre Deus, a fé e a própria vida, preenchendo-a com um novo sentido e compreensão.